Vamos agora à pergunta de Rodrigo Simon, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele enviou uma questão interessante. Se eu fosse seu paciente e você tivesse que deixar de me atender, quem você indicaria para a continuidade do tratamento? Jung ou Lacan? Ô Rodrigo, só pela pergunta eu gostaria que você fosse meu paciente. É muito difícil responder essa pergunta e ao mesmo tempo muito fácil. Porque Jung foi durante muito tempo o meu melhor discípulo, o melhor de todos. Tanto que quando nós fundamos a Sociedade Psicanalítica, contra todos os desejos e as vontades de todos os participantes, eu exigi que Jung fosse presidente da Sociedade Psicanalítica. E foi graças ao Jung que eu ganhei a fama de ser um ditador, né? Alguém que não estava disposto a mudar, que defendia com unhas e dentes o que eu pensava, né? Porque Jung trouxe coisas novas. Mas pense bem, quando você quer construir um edifício e quer que esse edifício fique sólido, e é uma coisa muito nova, que falava de coisas novas, de inconsciente, de sexualidade, de libido, naquele tempo era muito difícil falar sobre isso. Vem alguém e quer começar a colocar puxadinhos, desvirtua totalmente aquilo que você construiu. Então, embora fossem coisas muito boas, coisas interessantíssimas, que o Jung trazia, ele era um quase místico, ele era fantástico. E mais bonito que eu, danado, 1,90 m. Se eu agregasse o que ele trouxe de ânimos, de sombra, de self, de inconsciente coletivo, a psicanálise não resistiria, não seria como é hoje. Então eu o convidei a sair. Ele criou sua própria linha, sua própria escola de análise junguiana, que é muito boa, né? É muito difícil lidar com essas coisas todas, mas é muito boa. Já o Lacan, que eu refuto como o maior gênio entre todos nós da época, ele era mais jovem que nós, mas ele era um gênio fantástico, a ponto de se tornar às vezes incompreensível para nós e às vezes incompreensível para si mesmo, né? Às vezes eu tinha a impressão que ele não entendia direito o que ele estava falando, mas tinha lógica, era um raciocínio lógico. Eu acho que ele nunca quis escrever, publicar livros, coisas assim, de modo que tudo que se sabe dele são artigos que eram escritos do que ele falava em simpósios, né? E ele trouxe coisas maravilhosas, mas vejam só, eu morri em 1938. E depois da minha morte, antes da minha morte, a psicanálise já era muito contestada, muito atacada, né? Eu vivia sob fogo o tempo todo da academia. Em 1951, ou seja, 13 anos depois da minha morte, o Lacan propôs o retorno a Freud. Então ele fez uma releitura toda da minha obra, toda. E se propôs a achar o que tinha de freudiano nos escritos de Freud. E ele conseguiu achar, em toda a minha obra, separar o que não era freudiano, o que era. Ele foi expulso da Sociedade Psicanalítica de Paris e fundou a própria escola, a escola lacaniana. Mas ele nunca permitiu, em vida, que alguém se dissesse lacaniano. Porque dizia, eu, Lacan, sou freudiano. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Rodrigo. Se eu não puder ficar com você, eu mando para Lacan. Muito bem. A próxima pergunta é da Sinara Leite, de Chapecó, Santa Catarina. Então, meu nome é Sinara, eu sou de Chapecó, Santa Catarina. E a minha pergunta para Freud é: por que as pessoas que têm tendência a serem de direita politicamente têm essa fissura por arma de fogo? Pois é, Sinara. Porque essa fissura, essa paixão de pessoas ideologicamente de direita por armas? No tempo que eu vivi, a ideia de direita e esquerda era muito definida porque era dois polos distintos demais. A direita era representada pelo nazifascismo
Hitler e Mussolini, e a esquerda era representada pela Revolução Russa, né, de 1917. Então, a gente sabia que o nazismo era sufocante, castrador, controlador, e chegaram ao cúmulo de queimar todos os meus livros em praça pública. O que eu achei uma evolução, porque se fosse um século antes, teriam me queimado. Eles queimaram meus livros. Não pense que não doeu. Eu preferia talvez ter sido queimado do que queimar toda a minha obra, que felizmente sobreviveu para vocês poderem analisar hoje o que é o que não é. E contrapunha a União Soviética, onde havia liberdades. Liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade sexual. A esquerda representava a liberdade. Quando vocês pensam em Woodstock, aquela liberdade toda que foi naquele mês, naquele local, vocês podem pensar em como era a liberdade na União Soviética. Embora eles evoluíssem para uma ditadura de esquerda, esses conceitos de liberdade individual, eles continuaram existindo. Então hoje você, vendo a direita e a esquerda tem mais liberdade. São pessoas mais puras nos seus sentimentos. A direita são mais reacionários, são mais conservadores. Qual é a origem dessa direita e esquerda? Foi na Revolução Francesa, 1789, eu acho. Sim. Quando o parlamento francês decidiu o seguinte: quem era a favor do rei sentava do lado direito, quem era a favor da revolução sentava do lado esquerdo. E criou dois blocos, esquerda e direita, e começou o negócio de direita e esquerda. Você vê, quem é a favor do rei fica do lado direito. Historicamente, reis são pessoas com poderes absolutos. O faraó tinha um poder divino. Também os César de Roma tinham poderes divinos. Essa direita e esquerda ela se consolidou no período napoleônico, 1801, 1805, quando Napoleão se intitulou imperador. Mas se você pensar bem, Sinara, a direita ela é sempre uma minoria quantitativa. O rei tinha a sua corte, que era de poucas pessoas, enquanto que o povo, a plebe, eram muita gente. Para poder manter aquele poder todo, a única forma do rei manter aquele poder todo era armar a sua corte. Então o povo não tem armas, eu tenho. Porque se o povo tiver armas, eles me matam. Eles não querem o poder absoluto, eles querem a liberdade. E isso aí ficou fixado na cabeça das pessoas da direita, que a direita tem que estar armada, porque é sempre minoria. Em qualquer lugar do mundo, a direita é uma minoria quantitativa, né? A esquerda, a não direita, é sempre muito mais ampla. O armamento da direita é sempre para se proteger e para manter o poder de ditador, né? Essa ideia que tem nova de que a arma é um símbolo fálico, ou seja, o homem quer usar uma arma porque tem o falo pequeno, e quanto menor o falo, maior a arma que ele quer, não corresponde exatamente à verdade, né? Intimamente o que ele quer é se proteger da plebe, e se proteger da plebe, manter a ditadura em pé. E é por isso que a direita, atualmente no Brasil, que é uma extrema direita, né? Raramente vezes vista no mundo, mas poucas vezes se viu uma extrema direita, ou seja, está à direita da direita. Ela quer se armar, porque ela quer o poder tirânico. Estamos vivendo bem isso aqui. Vamos em frente. Então, a próxima pergunta é da Fernanda Braga, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela enviou uma pergunta: qual é a origem da fixação dos eleitores de Bolsonaro pela mamadeira de piroca? Mamadeira de piroca. Ela deve estar se referindo
a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral, Sim. onde o opositor ao presidente eleito, né, havia sido ministro da Cultura durante muito tempo, Isso. e surgiu uma falsa notícia de que ele teria sugerido aos pais comprarem mamadeiras em forma de falos, né? Sim. Piroca é falo, é isso? Isso, é isso mesmo. E se espalhou, isso aí se espalhou muito, né? E não sei porque as pessoas acreditaram nisso, mas teve gente que acreditou, muita gente. Muita gente. Então, Fernanda, vamos ver, né? As nossas escolhas da vida derivam dos laços que nós criamos com os nossos pais na infância. Depende de todos aqueles laços que foram criados. E alguns pais, eles criam laços indevidos para nós, na nossa sociedade, não por mal, mas porque eles também nos tiveram criado. Não é verdade o que dizem que a gente cresce e se parece com os nossos pais. Quando a gente cresce, a gente se parece com o superego dos nossos pais. E o superego é repressor. Porque a gente, como uma criança é livre e quer fazer tudo o que quer, ela tem que ser reprimida, ela liga os pais à repressão. Ela quer ter o prazer e o prazer lhe é suprimido porque os pais fizeram a repressão. Nessa caminhada aí, eu preciso falar das fases do desenvolvimento da criança, né? A fase oral, anal, a fase genital, a fálica e genital. Sim. Então a fase oral é aquela primeira fase que a criança usa a boca para sentir o prazer, a boca é o centro de tudo, ela passa para a anal, e na fase anal é quando ela começa a controlar o esfíncter, que vai no banheiro e controla o cocô, essas coisas todas. Dali ela passa para a fase fálica, é quando ela percebe que existem diferenças sexuais, né? O menino percebe que tem alguma coisa que a menina não tem, e a menina percebe que lhe falta alguma coisa que o menino tem. Mais tarde ela vai perceber que não lhe falta nada, mas naquela hora, né? E essa fase começa em torno dos 4 anos, 5 anos, uma fase de muita curiosidade sexual e uma fase de muita repressão paternal. Se a repressão paternal nessa fase é muito forte, a criança fica fixada naquela fase, aquela fase genital. Na verdade é fase fálica, que tem a ver com o falo, né? E essa fixação faz com que ele reprima, né, tudo que tem a ver com o falo, né? Todas as coisas que... Né? Ou seja, para uma criança de 3 anos, receber uma mamadeira de piroca é tão normal quanto receber uma mamadeira de pirulito. Ela não vê diferenças para isso. Sim. Mas para um adulto reprimido, ele vê naquilo um ato sexual. Ele vê naquilo que a criança vai pegar o gosto daquilo, né? Isso aí tem a ver o seguinte, Fernanda, esticando a pergunta. Essas coisas todas que nos incomodam psiquicamente, né, tem como raiz a ansiedade. A ansiedade é o medo de perder. Você tem medo de perder alguma coisa. Perder um objeto, perder um afeto, né? E existem 2 maneiras de lidar com essas ansiedades. A primeira é você enfrenta a situação de frente, assim, e tenta resolvê-la. A segunda é você nega a situação, né, e cria o que eu chamo de defesas psicológicas. Você cria uma defesa para não lidar com aquela situação. Então você vai conviver com aquela ansiedade. Só que essa defesa psicológica vai fazer com que ela se reduza. No caso da mamadeira de piroca, existe uma defesa que se chama formação reativa. Então, na formação reativa, a pessoa inverte o desejo. O desejo que é meu, eu digo que é do outro. Como eu estou fixado na fase fálica, porque eu fui reprimido na fase fálica, porque me disseram que aquilo é feio, porque aquilo tem que ser escondido, porque aquilo não pode, né? Não pode mostrar para ninguém.
eu mantenho inconscientemente o desejo de lidar com aquilo, de tocar naquilo, de ver aquilo. Sim. Né? E aí eu fico adulto e alguém me diz que vão dar para o meu filho uma mamadeira em forma de piroca. O que era o meu desejo, na formação reativa passa a ser o desejo do outro. E eu me debato com isso e tento destruir essa história. Né? Tudo bem, Fernanda?